Fala, meu povo! Começando aqui mais um episódio do Pelecast. E hoje estamos trazendo um fera aí da tatuagem. Mas antes, vamos falar sobre nossos patrocinadores, hein? Falando aqui um agradecimento para Proton, o melhor stencil, o mais usado na gringa, nos Estados Unidos e na Europa. Sucesso de vendas agora na Tatuíque. Um abraço especial para a galera da Cheyenne, que patrocina aqui o nosso podcast. E também da Quadron, né, que é o pessoal aí da tatuloja.com.br. E hoje nós estamos trazendo um cara super bacana, veio diretamente de Mairinque, pertinho de Isso. Sorocaba, aqui para participar do podcast. O Cara, estúdio fica em Sorocaba, né? Eu moro em Mairink, exatamente. mas o estúdio fica em Sorocaba. O nosso profeta Moisés. Opa! Salve, galera! E é isso aí. Cara, brigadão aí pela sua, Pô, pela disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é bem difícil, você atende aqui em São Paulo, atende em Sorocaba, mora em Mairinque, então é uma Aham. logística bem pesada. E conta aí um pouquinho pra galera como que você chegou até aqui na tatuagem. Conta toda a sua história aí, sua Você trajetória. quer toda a história mesmo? Que a história é longa. Conta aí. Vamos lá. Bom, olá, galera, tudo bem? Tranquilo? Bom, minha história na tatuagem é muito longa, cara. Assim, eu comecei, a minha primeira tatuagem eu fiz com 14 anos, né? Então, quando eu fiz a minha primeira tatuagem, eu já me apaixonei. Não Ó, esse só. aqui é o Arthur, gente. Antes que você... Temos um segundo Temos o segundo participante hoje. participante aqui. Ah. Vai lá pra sua cadeirinha, depois você volta. Filho, ó, se você não ficar quietinho, a gente não vai pro shopping. Eu preciso que você fique quietinho. Ixi, meu Deus do céu, Ele, é- cara. ele é mais Esse brabo que aqui, eu. esse aqui. Vamos lá. Filho, se você não ficar quietinho, o papai não vai conseguir trabalhar, tá? É uma tristeza isso. Vamos lá. Vamos lá, pode continuar? Pode continuar, né? Vamos lá. Bom, então, a minha história na tatuagem é muito longa, assim, com 14 anos eu fiz a minha primeira tatuagem, e aí eu me apaixonei pelo mundo da tatuagem, né? Você foi tatuado. Fui tatuado, Isso. eu sei que a gente não, desde aquele tempo já não podia fazer com 14 anos, né? Mas a gente deu aquela burlada ali, eu fiz, e desde então eu já me apaixonei, não só pela tatuagem em si, mas pelo mundo da tatuagem, né? Pelo tatuador, a forma como trabalha, expor a Uhum. arte na pele de uma pessoa, isso sempre me apaixonou. E aí, com 16 anos, eu já pensei eu falei, olha, o que eu quero pra minha vida é ser tatuador, né? Eu tinha um amigo que gostava muito de piercing, né? Então aí combinou. Ele gostava muito de piercing, eu E você, gostava muito de tatuagem? tatuagem. Ele chegou um dia pra mim quando a gente tinha 16 anos, falou: vamos montar um estúdio, né? Eu coloco piercing, você faz tatuagem. Aí eu falei: ótimo, né? Cheguei e falei pra minha mãe, né? Claro que ela não, ela falou: lógico que não. 16 anos, né? Maluquice. Ela falou: lógico que não, você não vai fazer isso, você tá maluco. Naquele tempo, ainda mais as pessoas de mais idade já tinham uma certa Sim, sim. resistência, né? Aí eu acabei desistindo naquele momento, mas eu sempre pus na minha cabeça que eu ia ser tatuador. E aí eu coloquei, bom, quando eu fizer 18 anos, a gente quando é novo, a gente acha que 18 anos vai ser o portal da redenção, né? E eu falei, quando a gente fizer 18 anos eu sou dono de mim, eu vou virar tatuador. E aí eu continuei me tatuando com um amigo 18. meu, né, que tinha um tatuador que fazia minhas tatuagens lá no Capão Redondo, né? Eu sou do Capão Redondo. E aqui de São Paulo, né? E eu cheguei pra ele e falei: "Olha, eu tenho vontade de ser tatuador, né?" Ele virou pra mim e falou: "Só que você para ser tatuador, você precisa saber desenhar, você precisa ter o dom do desenho." E ele falou: "Me mostra se você sabe tatuar." Naquele tempo a gente fazia umas pastas de desenho, né? A Sim, gente sim. montava a pasta de desenho. Eu fui e levei a minha pasta de desenho pra ele. Ele olhou e falou: "Nossa, cara, você desenha muito." Isso eu tinha uns 17 anos, né? E. Porque, na verdade, eu mexo com arte desde os 8 9 anos de idade. Comecei a pintar quadro muito novo, quadro a óleo. Com 10 11 anos eu já ia pra República, eu comprava tinta lá na República. Tinha não sei nem se existe ainda. Você tinha um desenho na Eu veia tinha um já. desenho na veia os paredes do meu quarto eram todas desenhadas, muro de casa eu tinha feito grafite já com 15 16 anos. Então a arte sempre Sempre te acompanhou. me acompanhou, né? Só que a história é muito louca, igual eu te falei, né?
Aí, chegou próximo dos 18, eu falei pra ele, olha, me ensina a tatuar. Aí ele falou, não, como ele olhou a pasta de desenho, ele falou, não, você desenha bem, então eu vou te ensinar. Então ele começou a me dar ali algumas aulas, né? Naquele tempo a aula que a gente tinha era, eu ia lá, ele me ensinava a soldar agulha, me ensinava como que fazia o stencil, aí eu comecei a acompanhar algumas tatuagens que ele fez, também nos meus irmãos, nos outros clientes. E eu cheguei pra ele e falei, olha, é isso que eu quero pra minha vida, né? Só que eu não tinha dinheiro, né? Eu tinha Uhum. recém saído de um trabalho, eu trabalhei como office boy, trabalhei em escola de informática. Eu não tinha dinheiro. Eu falei, ó, eu preciso comprar meus equipamentos. Ele falou, faz o seguinte, eu vou te ensinando, você vai ter que arrumar um emprego Pra para te para financiar. financiar os meus equipamentos. E aquele tempo era, hoje em dia é caro, né? Os equipamentos bons são caros, né? Naquele tempo era muito mais caro ainda, né? E Você não era mais tinha. difícil de Era encontrar. mais difícil de encontrar, tinham poucas lojas, tinta era difícil, máquina era difícil. E aí eu falei, tá bom, eu vou arrumar um emprego para me financiar no meu estúdio, porque a minha ideia sempre já foi montar um estúdio, eu não queria trabalhar para os outros. Naquele tempo já eu queria ter um dinheiro para montar o meu estúdio, para comprar meus equipamentos e trabalhar para mim mesmo, né? E aí eu entrei num trabalho, só que esse trabalho eu fiquei 22 anos, né? Cara, Porque eu entrei como um ajudante de entrega, era uma lavanderia industrial, né? Aí eu entrei como ajudante de entrega e eu fui crescendo. Aí eu passei para a área de vendas, aí supervisor de vendas, gerente nacional. E aí fui até que eu assumi uma filial da empresa no Rio de Janeiro. Eu fiquei 10 ah, anos como diretor da empresa lá no Rio de Janeiro, né? Cheguei lá, a empresa chegou a ter 350 funcionários, né? Então eu comandava toda a empresa. E o sonho da tatuagem acabou ficando para trás, deixou né? escondidinho lá. Deixou escondidinha lá, mas nunca morreu, né? Sempre que eu olhava, eu sempre gostei muito de tatu e de grafite, né? Sempre que eu olhava uma tatuagem, eu conversava com meus irmãos também sempre gostaram muito. Eu olhava um grafite, eu olhava uma tatuagem, sempre aquele pulsava dentro de mim, né? Até que quando começou a pandemia, como era uma lavanderia industrial e trabalhava muito com cabeleireiro, restaurante, indústria, e bem quando no começo da pandemia ali começou a complicar as coisas, porque fechou cabeleireiro, fechou restaurante, o Hum, faturamento da empresa caiu 70% mais ou menos, né? Deixa eu tomar uma aguinha uhum. aqui, tá? Caiu mais ou menos uns 70% do faturamento da empresa, e aí eu já não vinha bem na empresa, né? Eu já não tinha assumido lá um presidente que era bem tosco, né? Eu já não estava feliz, eu já tinha colocado para mim que eu ia sair da empresa, né? Sei, sei. E aí a pandemia só facilitou o negócio, e aí, assim como toda empresa deve ter feito, na pandemia eles começaram a cortar os maiores salários, né? E eu fui cortado da empresa. E aí, quando eu saí da empresa, eu olhei aquilo e falei, bom, como eu já não estava feliz mesmo, né? Eu não estava contente com a. Já era esperado. Já era esperado que eu ia sair. Se eu não tivesse saído naquele momento, eu já estava planejando a minha saída. Então, Uhum. acabou que facilitou, né? E logo em seguida que eu saí, eu acabei pegando Covid, né? E Hum. fiquei 20 dias em casa parado. E aí, você 20 dias em casa parado, você assiste televisão, assiste filme, assiste essas coisas, veio uma propaganda de curso de tatuagem, né? Eu falei, tá aí, ó, não era o que eu queria? Eu tô aqui, mas nesse momento eu nem imaginava ser profissão, não. Eu falei, bom, eu tô aqui parado sem fazer nada, sempre foi a minha vontade, de repente eu vou fazer como hobby, Sim, né? sim. Fui lá e fiz um curso de tatuagem, era lá em Santana, né? Eu acho que o nome do professor era Regis. E fiz o curso, e aí, cara, vi que ainda tinha mão para aquilo, gostava daquilo. Voltou aquela Aí paixão. voltou aquela paixão, e eu vi que dava para ganhar dinheiro, vi que dava para tava num momento bom, e tal. Eu falei, vou unir o útil ao agradável. Aí foi, só foi. Aí eu fiz o curso de lá, comecei a fazer vários cursos, comecei a fazer várias atualizações, e logo em seguida, já não demorei muito, eu já abri o meu estúdio, né? Uhum. Porque eu morava num apartamento, não tinha muito espaço. Porque geralmente como é que o tatuador começa? Ele começa fazendo em casa, né? E vai evoluindo para um estúdio de um amigo ou um outro estúdio e acaba montando o seu depois. Sim. Como eu tinha um dinheirinho guardado ali, né? E não tinha espaço na minha casa para fazer, porque o apartamento era pequenininho. E não tinha ninguém conhecido. E o cara velho, quando começa desse jeito, é meio complicado. Então eu falei, quer saber o negócio? Eu já aluguei uma sala e já fui com tudo. Sim. E aí foi. E aí são 5 anos aí na loucura, né? Na correria.
Que legal. E quando você começou a sua sala, foi primeiramente aqui em São Paulo. Foi primeiramente aqui em São Paulo, ali na Aham. Américo Brasiliense, né, ali na região da Chácara Santo Antônio. Aí depois eu mudei a minha sala pro Brooklyn, aqui ali também, Uhum. né, bem próximo, um bem próximo do outro. E aí esse ano que eu resolvi mudar para Sorocaba, que eu tava meio de saco cheio de São Paulo, trânsito, acabei sendo assaltado em São Paulo, deu um Sim, sim. problema, e aí eu falei, quer saber do negócio? Eu vou embora para Sorocaba. Acho que é uma das vantagens da tatuagem, né? Te dá essa liberdade, né? Sim, Você não precisa exatamente ficar preso no numa local só. cidade, num bairro. Por exemplo, eu tô lá em Sorocaba, mas eu atendo aqui em São Paulo Continua também. atendendo Continuo aqui. aqui atendendo em São Paulo. Eu tenho bastante clientes que ficaram aqui, né? Uhum. Então eu atendo lá, venho pra cá. Por exemplo, essa semana tem 2 trabalhos aqui que eu vou fazer aqui, né? Tem um amanhã e um sábado. Então eu acabo, é o que você falou, não te dá uma liberdade, você acaba conseguindo atender em vários Sim, sim. locais, né? Que ano que você entrou na empresa? Que era naquele momento que você estava começando na tatuagem? Isso foi em 99, cara. 99. 1999. Então, quando você voltou agora para o mercado, você viu ali um contraste meio. Totalmente diferente, Aham, né? O mercado. Naquele tempo, em 99, assim, você não tinha muito lugar para comprar tinta, agulha você tinha que soldar, que era aham, sua máquina de bobina, então você tinha que soldar a agulha. Esses sim. eram os piores os desafios. O desafio da tatuagem em si era muito grande, né? Aham. Mas os maiores desafios era, você tinha que correr atrás de material. Naquele tempo, Não você tinha curso não também, né? tinha cursos. O curso era você encostar do lado de um De um tatuador que tatuador já trabalhava. e o cara, você ter a boa vontade do cara para te passar as informações que precisavam, né? Aham, Tinta, às vezes você tinha que fazer, muito tatuador fazia tinta em casa, comprava pigmento e batia no liquidificador e fazia. Isso ninguém ficava nem sabendo, né? sim, sim. Mas era o que você tinha de recurso. Quando eu voltei, que eu vi a imensidão de materiais que tinha, facilidade com tecnologia, Máquinas rotativas. máquinas rotativas que faz, porra, eu tenho 45 anos, eu voltei com 40. Já não é mais a mão de um menino, né? Aham, Se fosse depender de bobina, eu acho que eu não conseguiria, porque a bobina é pesada, treme muito ali, né? Você já tem uma mão mais, sim. né? Eu acho que se fosse depender de bobina, eu não conseguiria. Graças a Deus, as rotativas hoje dominam o mercado, né? E se popularizaram muito, e aí eu consegui fazer isso, porque Sim, senão, sim. apesar de a bobina, a rotativa ter sido primeiro, né? A tatuagem começou com rotativa, mas foi a bobina que Consolidou. se consolidou durante muito tempo, né? Uhum. Mas graças a Deus o que hoje a gente tem consolidado é a rotativa, senão eu não ia aguentar, minha mão não ia aguentar. A mão de 45 anos para. Uma coisa é quando você começa novo e você vai adaptando o seu corpo Sim, para sim. trabalhar daquela forma. Outra coisa é você chegar com 40 anos, você ter um esforço na mão ali que você não tinha nos primeiros 40 anos da sua vida e acabar, e não ia dar certo. E o. Fala pra galera qual o estilo que você trabalha hoje e como que você escolheu, né? Por que que você escolheu o estilo? A tatuagem, assim, o estilo não é nem muito o tatuador que escolhe, eu acho que o estilo que te escolhe, né? Porque você Aham. acaba sendo condicionado. Ali você tem uma facilidade para fazer algum estilo e existe aquilo que você gosta de fazer, porque às vezes o tatuador gosta de fazer um estilo, mas não tem facilidade para fazer. E às vezes ao Uhum. contrário também, né? Como eu falei para você, eu comecei a pintar quadros de muito pequeno, né? Com 8, 9 anos eu já comecei a rabiscar alguns quadros ali e tal. E então eu tenho muita facilidade para o realismo, né? Então eu acabei me especializando no realismo. Apesar que eu faço bastante estilos, né? Eu faço um pouco de. Agora estou tentando me envolver no New School, Uhum. né? Faço um pouquinho de preto e cinza, né? Pouquinho não, eu faço bastante preto e cinza. Mas assim, o que eu gosto mesmo e o que eu tenho a facilidade é tanto o realismo, o colorido quanto o preto e cinza, né? Uhum. Os dois estilos de realismo, né? Legal. E hoje, quais os seus propósitos aí para o futuro? O que que você imagina? Assim, falar de futuro hoje em dia do Brasil do jeito que a gente tá e do jeito que o mundo tá é meio complicado, né? Eu lembro Uhum. que, como eu trabalhei em empresa há muito tempo, a gente fazia planejamentos para 5 anos, para 10 anos, né? Hoje em dia, você fazer planejamento para um ano já tá difícil, né? Mas Verdade. assim, eu tento.
eu tenho já alguma experiência internacional, eu já fui para os Estados Unidos algumas vezes para Uhum. tatuar, inclusive, né? Eu pretendo aí, nos próximos anos, começar a aumentar um pouquinho mais essa Pisar mais frequência, lá fora. pisar mais lá fora, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, né? Pretendo dar um pulinho em alguns lugares. Eu já tô até vendo alguma coisa em relação a Portugal, Espanha, ali, alguma coisa. Mas pretendo dar uma pisada fora um pouquinho mais, né? Tentar me consolidar onde eu tô, que é em Sorocaba. A cena da tatuagem em Sorocaba é muito legal, né? A gente não Uhum. imagina isso, né? A gente imagina que por ser uma cidade menor, Sim. né? Mas é ali depois, tirando a região metropolitana de São Paulo e Campinas, é a maior cidade que a gente tem no estado de São Paulo, então... E a cena da tatuagem lá é muito legal, né? Sim. As pessoas gostam muito de tatuagem, se tatuam bastante, né? Então, quero me consolidar bem ali, né? Vou participar de algumas convenções a mais esse ano, inclusive lá em Sorocaba tem uma convenção Legal. muito bacana. Vou participar e cada vez crescer mais um pouco e tentar, aos poucos, dentro do possível, dar um pulo também em algumas outras cidades do Brasil e começar a fazer meu nome um pouco mais aqui dentro do Brasil também, né? E começar a expandir dentro do possível. Eu sei que o mercado nosso está um pouquinho complicado, né? Uhum. Mas não é só o nosso mercado, é todo o Todos, né? mercado, né? A economia do país está uma merda, né? E como a gente lida com um serviço que é um supérfluo, né? Não é algo essencial, é um pouco complicado das pessoas gastarem dinheiro nesse momento de crise, né? Muita gente quer evitar essa palavra, mas a gente sente que está num momento de crise, né? Sim, sim. E tentar me consolidar um pouco mais aqui, tanto no Brasil quanto fora, e começar a crescer cada vez mais, né? Hoje eu tenho um nível de trabalho bem bacana que eu acho que tá conseguindo atingir Sim. bastante gente, né? Acho que é importante você falar desse tema, principalmente em momentos assim econômicos Aham. difíceis, porque às vezes o tatuador ele se acomoda e aí ele fica naquela, é crise, o mercado tá ruim, não sei o quê. E pelo que eu tô entendendo, você vai pra cima, né? Sim, Você não fica acomodado, né? não Não, fico cara, eu vou parado. participar de convenções, vou em outras cidades, vou É, correr atrás, né? assim, quando você estuda um pouquinho de teoria econômica, você sabe que se tá ruim num lugar, tem que estar bom em outro, né? Exato. Nunca tá ruim no mundo inteiro ou no país inteiro. Então você tem que Uhum. começar a procurar os lugares Sim. que são Começar a melhores, começar a se virar. sair da zona de conforto. Fazer um pouco de trabalhos que não são Às vezes eu vejo muito tatuador que fala assim, eu só faço realismo. Aí aparece algum outro trabalho e fala, não, e isso clientes já me relataram, né? Eu normalmente eu tatuo com tal tatuador, mas eu queria fazer uma borboletinha e ele falou que ele só faz realismo, né? Pô, no momento de crise você não pode Não pode escolher, perder trampo, né? né? Então, o que vier de trabalho, você tem é trabalho, né? Sim, sim. Tudo bem que eu não estou na tatuagem só por causa de dinheiro, né? Sim. Eu estou pela arte, que eu amo o que eu faço. Mas é o dinheiro que me Mas sustenta. você tem que ter essa visão, como é que fala? Empresarial também, né? Exatamente, é. Você num momento de crise, que você não está tendo o realismo que você faz, você acaba fazendo um outro trabalho, e o que vem, e o que... Você tem que se virar, né? No Sim, momento de sim. crise, você tem que se virar, não tem jeito, né? Exatamente. E materiais, cara, fala pra gente como que quando você voltou pra tatuagem, você já deu de cara com as máquinas rotativas. Aham. Qual foi o primeiro investimento que você fez? Certo, vamos lá. Eu sempre fui um cara muito exigente, cara, né? Assim, Aham. eu sempre gostei de trabalhar com coisa boa, né? Uhum. E aí, quando eu voltei pra tatuagem, quando eu fiz esse curso que eu te falei de uma semana, você fazia o curso e ganhava uma máquina, né? Ah, tá. Que inclusive é essa máquina que eu tatuei aqui, né? De Que é bobina. uma. Oi? É Bobina, uma né? máquina de bobina, Aham. né? Eu tatuei por ser icônica, porque foi a minha primeira máquina, né? Legal. Mas era uma Lauro Pauline, né? Uma máquina de bobina muito famosa no passado, né? Sim. E, e aí ganhei essa máquina e aí foi como eu te falei, eu tentei fazer alguns trabalhos, eu falei, não vai, não, assim, eu falei, se eu depender de máquina de bobina, tô perdido. Aí eu fui pelo caminho que todo mundo vai, ali comprei uma maquininha da China não era nem Shopee na época, eu não lembro, Alibaba? eu não sei se foi Alibaba, é algum lugar ali, AliExpress? AliExpress, alguma coisa. Aham. Demorou pra caramba pra chegar, e quando chegou, eu comecei a usar, eu falei, não, essa aqui eu acho que é melhor, mas com um mês ela quebrou, né? Quebrou Putz. o adaptador ali do cabo, já não consegui utilizar mais, aí eu falei, bom, agora eu já tenho que começar a passar por uma coisa melhor, né? Mas aí eu passei, eu acho que se eu não me engano, eu comprei uma
Pode falar as marcas aqui? Pode, pode. Eu comprei uma da Electric Ink também, que eu acho que era uma NanoPen. Aí comecei a tatuar também. Foi um pouco melhor, mas eu ainda vi que não. Sabe quando você não. Faltava algo. Faltava algo. Aí teve um amigo meu que quis me vender uma. Eu comprei duas em seguida. Uma. Uma da Aston e uma outra da. Aí eu também vi que. Aí eu já passei logo pra uma. Eu falei assim, vou comprar uma melhor. Aí eu fui comprar uma FK Iron, né? Uhum. Mas sabe quando você não. Parece que assim, você começa a usar a máquina, você sente que tá legal, mas ainda não Poderia estar tá. melhor. Poderia estar melhor, né? Aham. Foi daí onde eu comecei a fazer o meu braço e aí eu fiz com o Richard, né? Richard, O Richard Arthur, né? Que é de de Campinas. Campinas. E aí ele deixou eu experimentar a Cheyenne. Ah, tá. Aí foi quando eu experimentei a Cheyenne, aí foi paixão É. à primeira vista. Aí eu falei, puta que pariu, é isso que eu preciso, né? Aí eu falei, não, porra, aí não dá. Eu falei, é outro nível de máquina. Aí foi onde eu comprei a minha primeira Cheyenne. Eu Aí você comprei. sentiu que deu uma. Aí o meu trampo começou a desenvolver. Que aí eu Uhum. tinha uma máquina segura, uma máquina firme, uma máquina que trabalhava bem, né? Máquina que poderia trabalhar. Porra, hoje eu faço trabalho de 10, 12 horas e a máquina tá ali de boa, tranquilo, Funciona. né? Pô, funcionando, né? Pô, Normal. normal. Aí eu comprei a primeira 3.5 e aí depois eu acabei comprando a 5.0. Hoje eu tenho então Duas as Cheyennes. duas Cheyennes, que elas me atendem em tudo que eu preciso, né? Uma pra linha e preenchimento sólido, que é a 5.0. E aí eu tenho as duas Unlimited, né? E eu Uhum. tenho a 3.5 que eu faço sombra, transição de cor, né? Sim. E foi. Agora, cartucho eu sempre quis, aí Testar. mesmo trabalhando com as máquinas um pouco mais velhas, eu sempre quis testar, mas eu sempre fui para as melhores marcas, né? Então eu sempre usei Cheyenne, né? Eu sempre usava, testei algum tempo Quadron lá fora, gostei Uhum. também. Agora estou voltando a usar Quadron, né? Legal. Eu consegui adaptar o meu trabalho de uma forma. Hoje eu, para linha, principalmente, eu utilizo os cartuchos da Cheyenne. E para sombra e para transição de cor, aí eu já tô começando a usar mais os Quadron, Os que quadrão. eu acho que tá se adaptando melhor ao meu tipo de trabalho, né? Legal, legal. Principalmente preto e cinza, transição de cor ali, eu acabo usando Quadron que tá dando um desempenho melhor, né? Ó, pessoal, e a gente tem quadrão e Cheyenne aqui na Tatuagem, hein? Fazer um merchan aqui, ó. Inclusive compro lá com a Tatuloja, né? Que é Exatamente, é. o melhor lugar para comprar. Legal. Cara, e sobre convenção? Você participou agora da Tattoo Week, né? Você Certo? competiu. Vale a pena ainda participar de competições, Cara, eu tenho, convenções? eu tenho Quais os aprendizados? quais os aprendizados? A convenção é boa que ela te desafia a fazer trabalhos, você avançar um pouquinho mais no seu trabalho, né? Então, aquele trabalho que você está acostumado a fazer em estúdio, um pouco mais correndo, ou dentro do tempo que o cliente tem, aí você tem o seu tempo para fazer o seu trabalho. Então, você acaba detalhando um pouco mais, você acaba tendo um pouco mais de tempo fazendo aquilo que você quer fazer, não aquilo que o cliente quer fazer, né? Então eu acho que te desafia um pouco mais, né? Sim, Mas eu não sei, assim, eu não sou um cara muito movido por ego, né? O ego não me motiva muito, né? O que me motiva é a arte em si, tá? Eu não quero ser o melhor um tatuador do aprendizado, Brasil. né? O aprendizado. Eu não quero, não tenho desejo de ser o melhor tatuador, não tenho desejo de ser aquele cara foda, o cara que. Não, assim, o meu desejo é cada vez melhorar mais e que as pessoas olhem meu trabalho e vejam falar, puta, que trabalho legal. Mas não tenho vontade de sair ganhando convenção, então, é isso tudo. Mas assim, depende muito do que o tatuador quer. Se ele Sim, quer realmente ser esse cara, ele tem que ir pra cima das convenções mesmo, partir e destruir nas convenções. sim. Agora, se ele quer só ser um tatuador e mostrar o seu trabalho e ter os seus clientes Ganhar seu e dinheiro. ganhar seu dinheiro e ficar em paz, eu não sei se você participar de uma convenção é tão interessante quanto isso. É isso que eu tenho pensado, né? Sim. Eu tenho pensado nas minhas convenções que eu vou participar, mas como uma forma estratégica, Uhum. né? De desenvolver o meu trabalho, né? Então, Sim, por sim. exemplo, isso que eu te falei.
A Tatuí, sem dúvida nenhuma, é a convenção que eu acho que todo mundo que pode tem que participar, né? Agora, convenções mais regionais, aí eu acho que tem que ser. Depende muito do que você quer. Ah, você quer ser aquele cara conhecido no Brasil e quer ser. E você tem aquele ego, você gosta de ser conhecido como um baita tatuador, então você tem que realmente participar de todas as convenções, né? E o máximo possível. Agora, no meu caso, eu penso mais nas convenções como estratégia, né? Então, vou participar Uhum. dessa de Sorocaba, que é onde eu tô, eu tenho que participar lá, que eu tô lá, né? Tô vendo mais algumas na região do interior de São Paulo, que são mais estratégicas, mas para ir fazendo o meu nome, para mostrar o meu trabalho realmente, não para mostrar para todo mundo que eu sou o melhor tatuador ou não, tal, mas Sim, sim, mas pensando mais em coisas estratégicas, né? E sim. pensando também em algumas convenções fora do Brasil, né? Pra Bacana. gente no Brasil é um pouco complicado participar das convenções, né? Se você não tem um apoio nenhum, é difícil. É, porque você vai parar de faturar, vai ter Você que se vai para, dedicar. não é barato, é caro para você ir, você tem que parar de trabalhar, Viagem, alimentação. comprar os materiais lá, comprar stand lá, e a gente está falando em dólar ou em euro, que acaba complicando. Então, não é uma coisa muito fácil, mas eu Sim. pretendo realmente participar de algumas convenções aí fora também para o que eu te falei, para ir fazendo o nome. Não para ser aqui, para todo mundo olhar e falar, não, esse é o cara mais foda, não. Mas para mostrar o meu trabalho e mostrar que eu sou um bom tatuador e consolidar aí o meu nome no mercado. Legal. Cara, e falando sobre família, quando você saiu lá da empresa, onde você era, pô, tinha um puta cargo. E aí você falou assim, não, agora eu vou virar tatuador. O que que a galera falou? Amigos, familiares? É fogo, porque assim, cara, ninguém me Uhum. desabonou. Ninguém não teve ninguém que falou assim, cara, não faz isso, né? Não, Aham, eu sei que assim, dentro da empresa que eu trabalhava, que eu tinha amigos, que a gente acha que tem amigos, mas ali são colegas, né? aham. Eu sei que tinha algumas pessoas que olhavam e falavam, pô, o cara tem o cargo que tem e vai sair para virar tatuador, né? Eu tenho certeza que. Mas nunca ninguém me Uhum. falou isso. Eu sei. Nunca ninguém chegou e falou para mim, falou assim, você tá ficando maluco, né? Você vai sair de um cargo de direção. Cara, eu sou formado em administração, eu tenho MBA em gestão empresarial, eu tenho MBA em marketing, né? Falo inglês fluente e tal. Então, assim, tenho 22 anos de empresa e 10 anos de direção de uma empresa. Então, eu tenho um currículo que muita gente gostaria de ter, Porque você poderia voltar pro mercado, né? poderia voltar para o mercado e estar muito bem financeiramente e Aham. correndo aí tranquilamente. Quer dizer, tranquilamente não, tranquilamente financeiramente. Mas o mundo corporativo Te cansa, né? te cansa e te tira alguns anos de vida, né? Sim. As pessoas hoje me olham e falam que parece que eu tenho 10 anos a menos, né, do que eu tinha quando eu saí da empresa, porque o mundo corporativo te mata, né? E principalmente quando você pega um mundo corporativo igual eu peguei ali, a empresa que eu trabalhei 22 anos numa empresa que era muito tranquila. Os últimos 3 anos ali, que eu te falei que assumiu um novo CEO, que é um baita do babaca, ele fez da minha vida um inferno, né? Então eu Uhum. sofri muito. Então só foram 3 anos que eu sofri muito. É, então isso te tira muito tempo de vida, né? Tira Sim, muito sim. estresse, né? E hoje eu tenho uma vida não muito tranquila financeiramente, né? Porque Autônomo? autônomo, mas tenho uma vida muito tranquila. Hoje eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilamente, coisa que eu fiquei uns 15 anos aí sem conseguir dormir, né? Aham. Então, assim, muita gente, eu tenho certeza que muita gente olhava e falava, esse cara tá fazendo uma palhaçada na vida dele e tal. Só que nunca ninguém me falou nada e a família sempre me apoiou. Toda a Legal. minha família sempre me apoiou, né? Apesar de, assim, a minha mãe sempre teve uma. Minha mãe sempre foi evangélica, Conservadora. conservadora. Quando eu quis virar tatuador lá na adolescência, ela já não queria e ela odiava as tatuagens que eu fazia, ela odiava e tal. Hoje ela aceita bem, mas eu vejo que Uhum. ela ainda não. Um pezinho Deu um atrás. pezinho atrás, né? Mas ela aceita bem, ela viu Você tá mais feliz. que eu tô mais feliz e que eu desempenho a função, não. A gente sabe que existe todos os tipos de tatuadores, né? Mas hoje eu desempenho o meu trabalho como tatuador de uma forma muito profissional, Uhum. né? E muito bem desenvolvido. Então ela percebeu que não é uma bagunça que nem as pessoas pensavam que era antigamente. Sim, sim. Porque, e a bagunça ali, o tatuador maluco, o cara que faz.
sempre vai existir. E eu não recrimino ninguém, cada um sabe o que quer para a vida. Sim, sim. Mas eu levo a minha profissão de uma forma muito profissional, muito bem estruturada e como uma forma de trabalho De mesmo, né? viver, De né? viver. Uhum. E como eu vim da empresa, de uma empresa, né? De um ambiente organizacional, eu faço o meu dia a dia organizado também, né? Então é como se fosse um trabalho como qualquer outro, né? É o que eu Legal. te falei, não recrimino quem faça diferente, mas eu faço. E ela percebeu isso, que é um trabalho sério, um trabalho muito bem estruturado. Então aí começou a tirar um pouquinho da cabeça dela que achava que era só maluquice, né? Legal, cara. Interessante a sua história. É, Acho que é um tema que a gente pode até abordar aqui. No caso, você fez uma transição de carreira, né? transição de carreira. É. Então, É acho que 360, né? Negócio é 360, maluco, né? É. exatamente. Então, que dica que você dá para as pessoas que às vezes, acho que não só na tatuagem, né, mas no geral, às vezes a pessoa ela tem o amor pelaquela profissão que ela gostaria de exercer, mas ela fica presa 100% ao financeiro, né? É. E às vezes a pessoa vai ficando doente, vai ficando, sei lá, Aham. ansiosa, estressada, depressiva, né? Porque às vezes ela fica presa na parte financeira e às vezes acaba, vamos dizer assim, cavando o buraco e não consegue sair mais, né? É. É. Assim, é muito complicado você falar para a pessoa assim, Uhum. siga seus sonhos, né? Sim, Faça aquilo que você gosta, tal, tal. Porque é difícil quem consegue ter o que eu tive, né? claro, claro. De conseguir fazer ali durante 22 anos um pé de meia, por exemplo, para viver os primeiros anos de tatuagem Sim, no perrengue. Porque hoje em dia, da forma que a gente está com o mercado, se alguém quiser começar na tatuagem, ela tem que se imaginar ali uns 3 anos no perrengue, né? Então você tem que fazer um pé de meia para passar 3 anos complicados, sim. né? Eu, ali os 3 primeiros anos e meio de profissão foi muito complicado, assim. E olha que eu ainda consegui pegar um pouco Da época de boa. uma época boa da tatuagem, né? Então hoje em dia já não é mais assim. A pessoa, até ela se consolidar, até ela atingir um nível de trabalho legal. E até, lógico, tem alguns outliers que a gente fala, né? Tem aquele cara que já começa a tatuar e já. Só que isso daí Já, é um em cada já mil. arrebenta. Isso é um em cada mil, né? Aham. Mas ela tem que manter ali uns 3 anos e meio de pé de meia hoje em dia para conseguir Tem uma gordurinha ter a pra gordurinha queimar. para queimar, para depois começar a se estruturar melhor, né? Uhum. Então é difícil você chegar para uma pessoa e falar, pô, siga seus sonhos, só trabalhe com o que você gosta e tal. Porque quem tem hoje em dia essa capacidade? É difícil, né? Sim. Mas eu acho que todo mundo deveria perseguir isso, mesmo que não consiga fazer agora, mas fazer um plano para fazer aquilo que gosta. Porque assim, não vou te dizer que eu trabalhava numa administração de uma empresa e eu não gostava. Eu gostava, né? Tá bom, daqui a pouco a gente vai no dentista. Não vou dizer que eu não gostava de trabalhar com a administração de uma empresa. Eu gostava. Mas não é aquilo que eu queria para minha vida. Eu sempre gostei de arte. Por exemplo, eu estava lá na administração da empresa, algumas vezes eu reestruturei a área de produção, a área de escritório e tal. E as coisas que mais me deixou feliz nesse tempo todo foi fazer essa reestrutura, por quê? Porque eu desenhei os espaços, eu fui lá, refiz a área de produção, refiz, e eu desenhei eu mesmo, né? Então você vê, assim, a questão do desenho, a questão da arte sempre Tá. esteve em mim, né? Então, assim, foi uma coisa que eu sempre quis fazer e era aquilo que eu queria fazer. Então, a dica que eu dou, Uhum. se para quem tá numa uma profissão que não gosta, que não tem o prazer de fazer o que faz, cara, se não dá agora, mas faça um plano para de repente começar a fazer aquilo que você gosta. Em segundo plano, de repente fazendo concomitante com o que está trabalhando, mas perseguir aquilo que você quer fazer e aí fazer uma transição de repente um pouco diferente, não tão abrupta quanto eu fiz, Sim. mas fazer um pouquinho diferente ali e trabalhar ao mesmo tempo, mas depois tacar o barco e fazer aquilo que gosta, porque quando você trabalha com aquilo que você gosta, é muito legal, porque você fica ansioso para começar a trabalhar, Sim. né? Você não tem mais aquela síndrome de domingo, por exemplo. Chega o domingo, você fala, pô, Começa a ficar mal. segunda-feira eu tenho que trabalhar, puta. Não, cara, às vezes chega final de semana, principalmente quando eu não tô com meu filho, que eu tô sozinho, e aí eu tenho um trabalho na terça-feira, por exemplo, fazer, pô, não vejo a hora de chegar terça-feira que eu quero fazer aquele trabalho. Então, quando você trabalha com o que você gosta, você perde aquele medo do trabalho, aquela não vontade de trabalhar. Isso é ótimo, cara. Você Sim. querer trabalhar, né?
todo dia que eu não tenho tatuagem, eu já fico nesse, pô, eu quero, vou tatuar, né? Tipo, Aí é bom ter esse pensamento realista, né? Que às vezes hoje em dia com a internet tem muita galera que, não, vem pra tatuagem, você vai viver de tatuagem. coaching é o que mais tem, né, cara? Coaching Exato. de tatuagem é o que mais tem, né? Sim, E assim, e se engana. Assim, no passado a gente teve muita gente que falou muita sim, merda, sim. né? Muita gente falou assim: venha pra tatuagem, faça um curso de 15 dias e você vai começar a ganhar 20 mil por mês e tal. Cara, não é assim, né? Aham. Assim, infelizmente, a gente sabe que muita gente acredita nesses falsos coachings e falsos pastores da tatuagem que acabam pregando que você vai virar um tatuador foda e coisa do dia pra noite vai começar a ganhar rios. Não é, cara. O Uhum. começo de um tatuador é muito difícil, principalmente hoje em dia. Você não tem trabalho, você tem que pegar trabalho de graça, você tem que fazer um monte de trabalho de graça, você tem que começar a treinar, você tem que consolidar. E é difícil, isso não é fácil. Então, a gente tem muita gente que, para vender curso ou para vender alguma coisa que quer, acaba falando um monte de merda e acha e ilude as pessoas. E não é. Sim, sim. É uma, assim como qualquer profissão, né? Eu falo, qualquer profissão, como se você vai virar, por exemplo, um psicólogo, você tem que fazer uma faculdade de 4 anos, Sim. 6, 5, 6 anos, depende da profissão. O tatuador é a mesma coisa, só que a faculdade dele É é no dia prática. a dia prático. Então, os 4 primeiros anos ali são a faculdade do tatuador, né? Ele vai começar a crescer e se achar na profissão e tal, e é perrengue. Depois do quarto ano, você começa a Começa a crescer, vender o seu serviço. começa a vender o seu serviço começa a se vender melhor, Uhum. porque aí você tem um nível melhor de tatuagem, né? Eu, graças a Deus, assim, eu não vou te dizer que sou aquele outlier, aquele que eu te falei, que já começou a tatuar e já começou a fazer lindas tatuagens em todo mundo, não. Mas eu nunca caguei na pele de ninguém, né? Todas as tatuagens, as pessoas olham hoje em dia a minha primeira tatuagem que eu fiz na pele do meu irmão, né, que é um pirata no fundo do mar. Todo mundo olha e fala, nossa, essa é a sua primeira tatuagem? Foi a primeira vez que eu peguei na pele. Fala, nossa, tá... porque é um trabalho bem detalhadinho, bem coisa. Então, assim, eu tive uma vantagem por ser da arte, por ser desenho há muito tempo, de começar já num nível um pouquinho melhor. Mas nem todo mundo começa nesse nível, né? É porque tem muita gente que não tem aquele, como é que fala? Aquele talento artístico, né? É, é, Primeiro é. você precisa desenvolver esse talento, esse lado artístico. Eu acredito que todo mundo tenha, mas Sim, alguns já nascem mais aflorados, né? é. Esse é uma outra polêmica também, todo Sim. mundo fala assim, que para ser tatuador precisa saber desenhar ou não saber desenhar. Isso para mim como é que eu posso dizer? É muito difícil de você falar, porque o que que é saber desenhar, né? Para mim, né, saber desenhar é aquele cara que pega uma parede em branco, você dá um pincel para ele e da cabeça dele ele faz Um desenho. um desenho, né? Ou então um cara que pega um programa de computador em branco ali, um Procreate da vida, e ele sai criando ali da mão dele. Isso para mim é o saber desenhar, né? Hoje em dia, nós, tatuadores, a gente copia uma arte, né? Que tá Que está desenhado. desenhada, né? Principalmente no caso do realismo. No caso Uhum. do geométrico, alguma coisa já é diferente. Aí realmente o cara cria. E alguns elementos a gente cria. Por exemplo, eu não crio uma tatuagem do zero hoje em dia, é muito difícil. Você Sim. pega uma referência na internet, você usa inteligência artificial, você coisa. Algumas coisas você tem que desenhar, principalmente para dar um encaixe na pele do cliente, alguma coisa. Mas a gente não cria do zero, do nada, Sim, né? sim. Mas sim, você não precisa saber desenhar, mas você tem que ter aquele dom artístico e a percepção da arte, né? A percepção de luz e sombra, né? A percepção de onde você pode escurecer, onde você pode clarear, onde é azul, onde é roxo, onde é meio tom, tal. Isso você tem que ter, né? E infelizmente, alguns desses parâmetros você consegue desenvolver ao Sim. longo da sua carreira artística. Mas aquele fino trato, aquela percepção da arte, aí isso não tem como, né? Acho que nasce com a pessoa mesmo, né? Não Sim, tem sim. jeito, né? É o que a gente falou. é, eu acho que Deus dá para cada um dom, né? Exato. A gente fala, por exemplo, Neymar. Neymar joga bola de olho fechado, né? Naturalmente. Se você treinasse desde que você tinha seus 6 anos de idade, você podia ficar um puta de um boleiro.
mas talvez você nunca ia. Alguns lances você não Você não consegue. ia alcançar a fazer o que o Neymar faz. A Uhum. mesma coisa da tatuagem, né? Se você treinar, se você se desenvolver, você vai conseguir fazer uma tatuagem bacana, legal. Mas aquela percepção, aquele toque artístico na tatuagem que deixa ela fantástica, eu acho que isso realmente nasce com a pessoa, não tem jeito, Sim, sim. né? Tem muita gente que vai falar o contrário, vai falar, o que ele tá falando é besteira, é só você desenvolver e tal. Aí é uma opinião Opinião minha, né? sua. Eu acho que tem Não, e faz todo sentido, né? Você mesmo e outros tatuadores que já vieram aqui, todos já gostavam de desenho, desenhavam bem, depois foi pro grafite, outros desenhavam quadros, e depois chegou a tatuagem, É, né? Acho que realmente faz todo sentido. você vê assim, eu falei, eu pintava quadro, Uhum. eu já pintei, fiz grafite, eu adorava a Copa do Mundo, porque a coisa que eu mais gostava da Copa do Mundo era pintar as calçadas lá de casa, eu pintava calçada, pintava Sim, portão e tal. É, eu já com uns 16 anos, quando eu saí do meu primeiro emprego, que foi de office boy, eu tentei achar uma profissão de cartazista. Antigamente tinha, a gente hoje ainda tem, né? Sabe, sim, supermercado, sim, ou aquelas empresas que tinha de placas e faixas, de sei. fazer placa e faixa, que eu sempre gostei também. Então, assim, a arte e o desenho sempre teve Sempre teve na sua vida. na minha vida, né? E eu sempre gostei, né? Então, quando você gosta, quando você tem o dom, aí tudo anda mais fluido, né? Tudo vai mais pra frente, né? Que legal, cara. Bom, e estamos chegando aqui ao fim. Vou te fazer uma pergunta que eu não fiz nos outros podcasts, tá? Ai, Essa é meu a Deus, primeira. lá vem. Pinga fogo. Tatuagem pra você é? Estilo de vida e arte, né? É arte e estilo de vida, né? Não sei se eu posso complementar ou era só. Pode, pode. Porque assim, eu acho que hoje a tatuagem para mim é Uhum. um estilo de vida, né? Eu vivo a tatuagem, eu me visto como a tatuagem, assim, então a tatuagem faz parte da minha vida. Naquele momento, quando eu tinha 14 anos, que eu fiz a minha primeira tatuagem, que foi no dedo, e eu tive que tirar depois porque ficou horrível. é, é, eu sabia que a tatuagem fazia parte da minha vida. Durante esses 22 anos que eu fiquei na empresa, eu achei que eu tinha perdido aquele meu mote, né? Sim, A essência de vida. Mas depois quando eu voltei e eu vi que eu ainda tinha, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida realmente. Não vou te dizer que eu me arrependo de não ter corrido atrás da tatuagem antes. Não, porque eu acho que tudo na vida acontece no no momento seu certo, tempo, né? né? Talvez se eu tivesse corrido atrás antes da tatuagem, eu não ia ter feito o meu pé de meia da forma que eu fiz e ter conseguido me manter os 3 primeiros anos ali que eu Uhum. tive que me manter. Mas eu me arrependo, por exemplo, eu trabalhei nessa empresa que eu trabalhei, eles eram muito ortodoxos, assim, eram pessoas, os presidentes da empresa, os diretores, eram pessoas antigas, que pensavam com aquela cabeça antiga ainda, Conservadoras. conservadores, evangélicos e mormons e tudo mais. Uhum. E, por exemplo, eu já tinha tatuagens e eu tinha que esconder as minhas tatuagens. E quando eu ia em reuniões e convenções da empresa e tal, eu tinha que esconder. Hoje eu me arrependo um pouco disso. Eu falei assim, eu não tinha que ter me escondido, porque aquele era o Moisés, né? Eu sempre quis fazer os meus braços e as pernas e tal, eu não fiz porque eu trabalhava na empresa. Eu falei, pô, talvez eu deveria ter feito, né? Porque o Moisés era esse. O Moisés é o cara que gosta de tatuagem, gostou desde os 14 anos e tal. Por que que eu comecei a me esconder, né? Então isso A gente falou, por exemplo, da profissão, de quem tá numa profissão e quer sair, né? Uhum. Às vezes você está numa profissão também que hoje em dia a gente ainda. Hoje em dia é muito mais difícil. Hoje em dia não. Sim, Mas ainda tem uma profissão ou outra que você olha e fala, eu não posso ter tatuagem. Cara, mas você gosta. Então será que você está no lugar certo? Né? Então, porra, se a sua pessoa é uma pessoa que gosta de tatuagem e quer se tatuar e você não está fazendo por causa do seu trabalho, então será que você está no lugar certo? sim, Então, de repente, você está no lugar errado. Você tem que estar num lugar onde as pessoas gostam de tatuagem e vão valorizar a sua tatuagem e vão falar, que legal, né? Bacana. Então, esse é um pouco do meu arrependimento. Eu acho que eu não deveria ter sido um pouquinho o bonequinho ali, o espantalho do que a empresa quis e eu devia ter exposto um pouco mais. Mas aí sempre tem tempo de correr atrás, né? legal. E isso é um detalhe também, né? A gente sempre tem tempo de correr atrás É verdade. do prejuízo, né? Eu comecei com 40, né? Eu Tem não muita gente com 30 achando que tá ah, velho. já tá velho, né? Porra, não é. Esses dias eu vi eu não sei aonde foi, que eu vi um cara começando também, fazendo os primeiros trabalhos de tatuagem com 50 anos, né? Uhum.
Aí a pessoa fala, porra, mas o cara tá velho, mas velho pra quê, né? Qual que é o que velho por quê, né? Nunca é velho, né? Você sempre Sim, sim. sempre tem tempo de correr atrás, né? É verdade, cara. E pra quem quiser te seguir lá nas redes sociais? Vamos lá. Vou dar, ó, a rede social é Moi, né? Meu nome é Moisés, mas todo mundo conhece como Moi. Moi.tatu, Tattoo, ponto art. Moi.tatu.art no Instagram, Moi Tatu no Facebook e Moi Tatu no TikTok. TikTok? É. A gente vai deixar também o link aqui das redes sociais do Moi. E é isso aí, galera. Estamos encerrando aqui mais um episódio. Peço desculpas para vocês que hoje a gente tem Tenho as férias, uma ferinha as aqui. férias Então, sempre pode ser que traz o vocês filho junto. escutem algum barulho aí na gravação. Normal. E é isso aí. Mais uma vez agradecendo aí aos nossos patrocinadores, tatuloja.com.br, Proton, o melhor stencil do mercado. Esse eu uso muito também. Cara, esse stencil é fantástico, dura muito e É igual no legal mercado mesmo. não tem. É verdade. E também tem o Tattoo Armor, Tattoo Armor também, sim, que é um produto fantástico. principalmente quem participa muito de convenção e Sim. participa muito e faz muito trabalhos grandes, como eu faço. Tattoo Armor, que é aquela fraldinha ali que você coloca e tal. Cara, aquilo é fantástico para fazer a cicatrização. De um dia para o outro você vai ver que a tatuagem se mantém intacta. Quem participa de convenção e tem que fazer trabalho de 3 dias, tinha que ser obrigatório usar aquilo ali, porque é fantástico. Legal. E também Cheyenne, a melhor máquina de tatuagem. Quadromo, os melhores cartuchos. E é isso aí, galera. Gratidão aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar aí com a galera. E é isso aí. Até a próxima. Valeu! Valeu, galera. Obrigado. Um abraço.